vídeo se desenvolveu a partir de uma proposta de atividade do curso de Pedagogia da UEG, à distância, na disciplina de Conteúdos e Processos do Ensino da Língua Portuguesa 1. E nós trouxemos duas questões para serem dada uma leve explanação, né? A primeira questão é a mudança da abordagem linguística, que na década de 60 vai de encontro à abordagem até então utilizada, que era behaviorista, tá? Essa abordagem é chamada de inatismo e vem a partir de Chomsky, que era linguista na época e que traz essa teoria chomskiana. Bom, essa teoria inicialmente ela fala que o ser humano ele já dispõe das capacidades inatas da linguagem, né? Portanto, a capacidade de se entender, de se trabalhar a linguagem, ela é inata, né? A partir daí, Chomsky faz, né, partindo de vários pressupostos, algumas análises em relação à criança, tá? Então, primeiro, a linguagem ela é tratada como uma sintaxe, tá? Ou seja, um conjunto de pequenas regras, né, que a criança tem que descobrir a partir da dedução. Para Chomsky, a criança ela já nasce preparada, equipada com esse mecanismo de aquisição da linguagem, né? E esse mecanismo que ela já traz dentro de si é que vai lhe dar acesso a essas categorias gramaticais e essas estruturas gramaticais de base. Então, a criança recebe o input da linguagem nas suas interações sociais, no ambiente escolar, de um adulto ou de uma criança mais velha. E a partir daí ela vai analisar isso e começar a fazer a aquisição da linguagem, né? Então, para que haja aquisição, é necessário um conjunto de princípios universais e de parâmetros específicos que vão fazer parte desse equipamento genético da criança. Esse manejo e esse domínio, eles vão depender de forma essencial da atualização das estruturas anatofisiológicas, que é que vai sustentar essa faculdade de exposição a uma linguagem particular, né? Que fará com que ela alcance a gramática chamada universal. E é por isso que crianças muito jovens têm disposição para a aprendizagem de várias línguas. Então, mesmo uma criança brasileira, se ela estiver num país no exterior, em outro país, ela terá a facilidade, mesmo não sendo nativa daquele país, de aprender a língua, né? De processar essa aquisição da linguagem por esse inatismo. A linguagem é dada para o indivíduo com suas características essenciais, que são pré-construídas e emergem na primeira infância, em função da maturação do sistema nervoso central. E aí, conforme a criança vai amadurecendo, esse sistema de regras vai se modificando em função da interpretação que a criança vai fazer da linguagem promovida pelo ambiente. E essa mudança, essa maturação, essa modificação, ela vai abrindo um grau de complexibilidade que é o output linguístico da criança. Então, essa é a proposta, essa é a visão da teoria chomskiana, que veio contra o behaviorismo, no sentido de considerar o inatismo, né? E que é visto atualmente também, né? Se pegarmos uma criança bem pequena, né? Que está começando o seu processo de aquisição da linguagem. Particularmente, eu acredito que a nossa língua, pelas minhas práticas na educação, conforme a criança vai chegando nas séries do ensino final, se ela não tem uma boa base de alfabetização, se ela não consegue, por meio do auxílio do adulto, começar seu processo de aquisição da linguagem, né, ela vai passando
por uma defasagem que chega aos bancos escolares mais adiante. Então, apesar de termos o inatismo, da criança ter essa capacidade, às vezes a escola, ela tolhe essa capacidade da criança, obrigando ela não ao processo de inferência, descoberta, análise comparativas, mas forçando-a ao mecanicismo. Então, esse é um ponto já pessoal meu, né, da minha prática educativa. Bom, o próximo tema abordado é qual é a nossa percepção da leitura nesse contexto atual escolar. Como é que o professor, como é que a escola, né, como é que esse ambiente, que esses atores vêm observando a leitura, né? Eles têm clareza no que seria ler? O que eles consideram? Quais são as habilidades mínimas para um leitor proficiente? Bom, inicialmente, observamos que a leitura dentro do ambiente escolar, nas séries iniciais, ela é muito pautada na alfabetização. E na proposta de você usar gêneros textuais, e o aluno fica meio refém dessa situação. Pouquíssimas instituições, pouquíssimos professores trabalham a leitura simplesmente pelo hábito prazeroso que ela transmite, pelas possibilidades de levar o aluno a ampliar seu repertório criativo, a sair, se colocar como os personagens, a todo esse processo mais prazeroso que anteriormente era bem visto nas escolas. Eu me lembro da minha geração, onde nós recebemos vários livrinhos e tínhamos vários acessos à literatura naquela época, né? Então a gente começava a aprender a ler só pelo gostar de ler e tal. Depois, no passar assim das séries mais avançadas, eles começavam a dar livros para que se fizesse análises. E aí essa parte de analisar livro já quebrava esse prazer de estar lendo, né? E aí essa leitura deixou de ser incentivada, a leitura pelo prazer. E é importante salientar que um professor, ele só vai motivar o aluno a ser um leitor, caso ele também seja. E essa é uma defasagem de grandes gerações de atuais professores. Porque como foi se perdendo o hábito da leitura, devido a vários fatores, devido inclusive à globalização e à internet, os professores não têm hábito de leitura, nem pelo gosto e nem pelo estudo. Então, eles também não conseguem transmitir esse hábito para os alunos. E é muito cobrado atualmente a parte de capacitação, né? de proeficiência. Então, isso fica bem claro quando se começa a dizer que para ter habilidade na leitura, o aluno primeiro precisa se decodificar os símbolos. E se um aluno vem com defasagens de alfabetização pura e simples, não de letramento, mas simplesmente de alfabetização, ele já tem essa dificuldade de decodificar os símbolos. Se a escola ela deixa de trabalhar as regras gramaticais, de pontuação, parágrafo, o aluno não tem esse conhecimento e ele também, a partir dessa falta, ele deixa de passar a compreender aquilo que está lendo, porque ele não consegue fazer nem a decodificação dos símbolos e nem as pausas necessárias para que ele consiga entender, né? Porque, do ponto de vista pessoal meu, já que essa é a proposta da pergunta, os símbolos, a pontuação, ela vem porque a gente não tem a pessoa conversando com a gente. Então, a gente não sabe quando é uma pausa, a gente não sabe quando é uma pergunta, a gente não sabe quando é uma situação de admiração, né? Ou quando finaliza uma conversa, ou se deixa algo no ar, se não houver a pontuação. E se o aluno não tem esse conhecimento,
isso falha na hora da leitura dele, ele também não consegue compreender o texto, né? E a ausência de vocabulário cada vez mais restrito do aluno pela falta da própria leitura e do uso de dicionários para que ele comece a criar um vocabulário mais rico, também não faz ele interpretar. Eu tive atualmente trabalhando com o gênero crônica, agora nesse segundo bimestre, e a leitura das crônicas pelos alunos, grande parte das palavras eles não entendiam. E ao fazer a leitura com eles, né, no processo tradicional, de cada um vai lendo um pedaço, eu deixei aberto para que eles fossem dizendo palavras desconhecidas. Como eles vão interpretar uma crônica, ou como eles vão entender e se tornar proeficientes na leitura, se a grande parte da maioria do vocabulário eles não conseguem compreender, eles não têm um repertório rico de palavras, né? Principalmente porque atualmente a leitura é uma coisa focada na escola. E isso eu estou falando numa série de 9º ano. Bom, então, se o aluno não decodifica, né, por N motivos, se o aluno não compreende, se o aluno não consegue interpretar, ele não vai reter nada da leitura. Ele não consegue reter nem num livro didático, nem num livro de história e geografia, nem num texto informativo, muito menos num texto prazeroso, num texto para entretenimento, né? Então, assim, a proeficiência da leitura, ela vem de uma sequência de fatores. E, infelizmente, as escolas estão pecando com isso, porque estamos formando professores não leitores e professores não leitores são incapazes de tornar alunos leitores. Bom, então, essa foi a proposta. Agradeço a oportunidade de estar aqui dando a minha opinião fundamentada no que eu estudei nessa disciplina, né? E esperemos uma próxima oportunidade de estarmos aqui novamente. Um abraço.